O título da nossa mensagem é o relacionamento de um verdadeiro discípulo com os irmãos. E o texto que vai dar base a essa mensagem se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e que diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Pedro, queridos, ele já vem aqui falando no início desse capítulo sobre relacionamentos entre governantes e governados, entre patrões e empregados, como também entre maridos e esposas. Mas agora Pedro vai fechar exatamente esse assunto de relacionamentos, mostrando fundamentos que devem alicerçar o relacionamento entre irmãos. E nesse versículo que há pouco lemos, está claro, completamente claro, a exortação que Pedro faz quanto à unidade e o amor fraternal, o amor de irmãos, o amor que deve existir na relação entre irmãos. E o nosso relacionamento como irmãos em Cristo deve estar completamente correlacionado ao amor de Deus derramado sobre nossas vidas de forma vertical, e assim este mesmo amor seja espalhado horizontalmente, a fim de atingir toda a nossa irmandade, a todos que vivem ao nosso redor. Não especialmente só os irmãos em Cristo, mas a todas as pessoas, a todo e qualquer próximo. E queridos, a prova do nosso amor a Deus, a prova é o nosso amor aos irmãos. E vemos aqui o apóstolo Pedro destacando aspectos que podem ser vistos na vida daqueles que são verdadeiros discípulos na sua relação fraternal, na sua relação entre irmãos. E o primeiro aspecto que nós podemos ver na vida de verdadeiros discípulos é que verdadeiros discípulos, eles tendem a viver uma unidade de pensamento. O apóstolo Pedro, ele diz no começo desse versículo 8 o seguinte, ele diz: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. O apóstolo, queridos, após falar sobre outros tipos de relacionamentos, como há pouco expressei, ele adentra no que diz respeito ao relacionamento entre irmãos e Cristo, em Cristo. E Pedro, ao falar neste versículo, quando ele inicia, quando ele diz, por fim, que em outras versões vamos encontrar finalmente, ele quer dizer com esse por fim, ou com esse finalmente, que diante de tudo, quanto ele já falou sobre relacionamentos interpessoais,
Ele quer dizer o seguinte, eles dizem, então, em resumo, assim como a lei resume ao amor, a lei resume ao amor, também os relacionamentos humanos, como um todo, ou seja, todos os tipos de relacionamentos, estes se cumprem no amor. E sabe por quê? Porque a palavra diz assim. Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo, ele diz nessa carta aos Romanos o seguinte: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Versículo 9, pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. A ideia básica nas palavras de Pedro, quando diz para que tenhamos todos o mesmo modo de pensar, a ideia básica aqui é unanimidade. Unanimidade. Vejamos algumas passagens. Vamos ver duas, pelo menos. A primeira, Atos capítulo 4, versículo 32. Que diz assim, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Segunda passagem, Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao 5, que diz, então completem minha alegria. Paulo falando aos filipenses, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito: a glória de Deus. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Não sejam egoístas, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Sejam altruístas, sejam compassivos. E o versículo 5, Paulo fala, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E se nós formos por 6, lá ele vai dizer, que atitude é essa? Que ainda sendo Deus, se fez homem. E o propósito e o final nós sabemos para quê? Para vir ao mundo, não levando em conta os seus direitos, mas como santo que era, morrer por nós, pobres e miseráveis pecadores. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A unidade da igreja, ela não tem sinônimo de uniformidade. Não tem. Uniformidade ficou para seitas. Então a unidade da igreja, ela é uniforme. Ela tem sinônimo de uniformidade. Mas tem toda a implicância na cooperação mútua
em meio a toda diferença que possa existir, e são muitas. Afinal, queridos, nós somos um corpo com diferentes membros. Contudo, não devemos viver em disputas e competições. Antes, devemos viver cooperando e contribuindo mutuamente para o bem de todos. De todos. Entre os membros da igreja, não devem existir divisões e partidarismo. E nem tampouco vanglória. Na verdade, quem se gloriar, que se glorie em Cristo, que é o cabeça do corpo e da família de Deus. Em vez de ter seu olhar somente para si próprio, antes, olhe e pense no outro. E em como você pode honrá-lo. Com toda certeza, não teremos pensamentos exatamente iguais, nós não vamos ter. Talvez um ou outro, mas não vai haver essa uniformidade de pensamentos. Somos diferentes. Não vai haver pensamentos iguais no que diz respeito sobre todas as coisas. E tampouco é isso que Pedro quer dizer quanto a termos todos o mesmo modo de pensar. Não é isso. O que Pedro está dizendo é que quanto a Cristo e quanto à obra do seu reino, aí sim devemos ter a mesma convicção. E, portanto, estejamos todos nós unidos segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ore um pelos outros. A palavra de Deus, vão e pregam o evangelho. A palavra de Deus diz, perdoem. A palavra de Deus diz, abençoe, não amaldiçoem. A palavra de Deus diz, preguem este evangelho em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus diz tantas outras coisas, então é nisso que nós devemos ter o mesmo pensamento. Segundo a palavra de Deus. E não segundo o que eu acho, o que eu penso. Como muitos dizem, eu não faço isso porque eu não gosto disso. Eu não quero fazer isso porque eu não faço, não quero mesmo. Eu não oro, eu só oro porque eu quero. Eu só faço as coisas para quem eu quero bem. A palavra não diz isso. A palavra diz contrariamente a isso. Então esse é que deve ser o pensamento único daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte da família de Deus, que fazem parte da igreja de Deus e que são verdadeiros discípulos. Estes vão ter o mesmo modo de pensar. Pedro quer com suas palavras que os cristãos sejam governados por quem? Pela mente de Cristo. A fim de que essas muitas diferenças que existam entre nós não venha trazer o quê? Divisão, partidarismo, clube do Bolinha ou da Luluzinha. Mas ao contrário. Que isso possa somar, enriquecendo a igreja do Senhor. Somar, adicionar. E não tirar, diminuir ou mesmo dividir. Divisão dentro da igreja. Partidarismo.
clube da fofoca e tantas outras coisas. Isso é artimanha de Satanás. Fazer isso é servir ao diabo. Porque se tem alguém que quer que essas portas se fechem, é o diabo. Portanto, queridos, Pedro, ele exorta a igreja a viver em harmonia. Meus irmãos, Deus nos deu como o seu povo, como o povo dele, uma variedade de dons, não é verdade? Uma variedade de talentos. Toca, prega, ora, enfim. Trabalha com a mídia. E tantas outras coisas. Ajuda nisso, ajuda naquilo. Mas isso não é para viver dividido. Aqui é meu e ninguém bota a mão. Aqui é isso e ninguém... Não é para cada uma dessas coisas unirem-se para o enriquecimento da igreja e da obra de Deus. Deus nos deu essa variedade de dons e talentos. É verdade, esses dons e talentos nos levam a opiniões diferentes. Contudo, que elas somem para a nossa unidade. E não venha dividir para que vivemos em desarmonia. Uma igreja desarmônica, que não vive em harmonia, que vive em desarmonia, não é de Deus. E nunca vai ser. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de intriga. Ele une. Cristo veio para unir. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21 ao 23, a oração de Jesus. Minha oração é que todos eles sejam um. Quem é eles? Os escolhidos do Senhor, os salvos do Senhor. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma igreja desarmônica, em briga, esfacelada. Ela vai mostrar alguma coisa a esse mundo quanto a Cristo, exceto para a vergonha do Evangelho? Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. E versículo 23, Jesus diz, eu estou neles, tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Querido, Jesus orou ao Pai pela unidade da igreja. Unidade. E Jesus, quando ora aqui, a sua oração foi atendida. E sabe por quê? Porque todos os que creram tinham um só coração, uma só mente, como está em Atos 4:32. Paulo diz que nós somos muitos membros, entretanto temos e somos um só corpo. Romanos 12:4. Portanto, naquilo que é primordial, naquilo que é fundamental, nisso sejamos um só corpo.
E resumindo, o que é primordial e fundamental, e que daí a gente pode ter N entendimentos que a Bíblia nos fornece, o primordial e fundamental é Cristo. Então, em Cristo, sejamos esse corpo unido e coeso, que ama uns aos outros, ainda que com todas as suas diferenças. Mas naquilo que é primordial, e isso com toda certeza, se nós olharmos para o que é primordial e fundamental, isso vai nos unir, ainda que tenha diferenças. Porque a diferença não vai se sobressair sobre o que é fundamental. Fundamental já está dizendo. Porque é principal. Porque é mais importante. Agora, se nós formos dar vazão às coisas que não são importantes, aí começa o pau. Aí o pau canta. Aí começa a confusão. Aí começa os grupinhos. Aí começa a fofocada. E aí vai dando vazão a divisões, a intrigas, a contendas. Naquilo que é fundamental, sejamos um só corpo. E, portanto, vivamos em unidade. No que não for essencial, que haja liberdade de pensamento. Mas se não é essencial, não tome o que não é essencial, aquilo que é essencial. Você pode pensar diferente. Mas o seu pensar diferente, e que não é essencial, não pode sobrepor o que é essencial e mais importante e fundamental. Então, naquilo que não é essencial, não vamos tomar isso como problema, mas vivamos juntos, em unidade, naquilo que é fundamental. Cristo, a sua palavra. E o amor, diante disso, venha nos fazer viver harmonicamente em tudo. Portanto, o primeiro aspecto é que verdadeiros discípulos, eles tendem a viver em unidade de pensamento. O segundo aspecto que chama a atenção na vida de verdadeiros discípulos, é que os verdadeiros discípulos, eles exercem compaixão pelos seus irmãos. É característica de um verdadeiro discípulo. E vai chamar a atenção. Veja o que Pedro diz em seguida. Sejam cheios de compaixão um pelos outros. Compaixão, queridos, é ver a vida com os olhos dos outros. Compaixão é a dor do outro, aqui doendo no meu coração. Exercer compaixão não é tão somente estar ao lado daquele que está sofrendo e sentindo dor, mas é estar dentro dele. Isso é compaixão. Romanos 12, versículo 15. A Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros e compartilhar os seus sentimentos. Só que há uma tendência em nós, infelizmente, de termos inveja das alegrias dos outros.
Assim como também somos tendenciosos a nos afastar para longe, e quanto mais longe, melhor, daqueles que estão vivendo momentos tristes e difíceis, para que a gente faça de conta que não está vendo, quando já viu. E nesse último, de afastar para longe das pessoas que estão vivendo momentos difíceis e tristes, neste último aqui, nós somos tendenciosos a agirmos tal como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Está aqui, na nossa cara. Mas nós nos afastamos e passamos por longe. Para quem sabe lá na frente dizer, eu não vi não. Aí eu não sabia. Não me disseram nada. No entanto, queridos, um verdadeiro discípulo, ele está em Cristo. E por estar em Cristo, ele é levado a se envolver, seja com as alegrias, seja com as tristezas dos que vivem em nossa volta. Afinal, a palavra de Deus diz também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. É a palavra de Deus que está falando, irmãos. Não é Sérgio, não. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Então, que possamos buscar, exercer compaixão pelos nossos irmãos, para que dessa forma aflore em nós esse distintivo que chama a atenção como verdadeiros discípulos. Se compadecer, estendendo a mão de graça, dando de graça o que de graça nós recebemos. Que possamos viver isso. Que possamos entender que tudo aquilo quanto eu quero que os outros me façam, eu faça aos outros. E o pior não é nada não, que muitas vezes os outros fazem para nós e nós não fazemos para os outros. É como o credor incompassivo. Recebe o perdão de uma conta astronômica. E o seu outro conservo tinha uma conta que não valia nada. Perto da dele era reles conta. E ele só é capaz de matá-lo por conta dessa conta. E não o perdoa de uma conta pequena quando foi perdoado de uma conta imensamente maior. Será que isso lembra alguma coisa a todos nós? A conta que nós tínhamos, impagável e que foi completamente perdoada, sanada e saldada, paga por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não queremos exercer isso na vida dos outros. Ao contrário, queremos morder na jugular e ver o sangue espirrando. Ou então, passamos ao largo. É mais ou menos assim, sabe? Digamos que eu estou com sede, passa a Joseta, a irmã Joseta aqui.
Aí disse: meu irmão, um copinho d'água para passar a sua sede. Aí eu vou passando ali, encontro Isabel. Isabel disse: mas que sede grande. E eu nem paro. Às vezes nas coisas pequenas, uma carona. Uma carona. Abençoar uma vida, quando fomos abençoados. Não sei quem é. Muitas vezes, isso já vi várias vezes acontecendo. Pessoas que não tinham meio de transporte para ir para lugar nenhum. E muitas vezes vivia. Né? Dava graças a Deus quando alguém lhe oferecia uma carona. Ou então pedia uma carona, alguém lhe dava. E se for carona do meu tipo, a minha carona é para deixar na porta, não é para deixar no meio da rua, não. Não, pode não deixar aqui, não. Eu até brinco, eu não vou deixar em casa para depois você não estar falando que eu lhe deixei no meio da rua. E vive assim. Quando tem condição de dar carona, não dá. Deus abençoe e não dá. Sempre foi abençoado com um grão de feijão. Quando recebe 1 quilo, não consegue partilhar nem 2 grãos. O terceiro aspecto. Quanto a um discípulo verdadeiro, que nos chama a atenção, é que os verdadeiros discípulos amam os outros como irmãos. Quem tem irmão sabe como é. A gente amar aquela pessoa que é do nosso sangue. Mas, querido, os irmãos em Cristo é do mesmo sangue. O sangue que nos lavou e nos purificou de todo pecado foi o mesmo que lavou e purificou o irmão. E Pedro continua nesse versículo e vai dizendo agora: amem uns aos outros como irmãos. E, queridos, verdadeiros discípulos amam fraternalmente, ou seja, eles exercem amor pelos outros como irmãos, como eu falei agora, como irmãos de sangue. Porque é o mesmo sangue, irmão José. Portanto, o amor entre membros da igreja deve ser o mesmo amor que existe entre os irmãos de sangue. Ainda que você seja tenha um pouco de antipatia por determinado pensamento ou posição daquele irmão. É um amor exercido, não pelas excelentes qualidades, mas ainda que tendo desvirtudes, defeitos e fraquezas. A pergunta que a gente tem que fazer é para a gente mesmo. Eu tenho alguma desvirtude? A pergunta que a gente tem que fazer para dentro de si mesmo e responder com sinceridade: eu tenho defeitos? Eu tenho fraquezas? Queridos, é um tipo de amor que ama não somente porque, mas apesar de.
apesar de ter dado na minha cara. Ou seja, apesar de não ter correspondido a isso ou aquilo. Retaliação não pode fazer parte da vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo. Amamos nossos irmãos, não por conta dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Porque foi assim que o Senhor nos amou. Ele, sendo santo, amou miseráveis, cretinos, pecadores como nós. O pastor William MacDonald, ele disse que o verdadeiro amor não se origina necessariamente das emoções, mas da vontade de amar. Não consiste naquilo que sentimos, mas naquilo que de fato fazemos. Não se prova pelo sentimento, mas pela ação. Não se mostra por palavras doces. Ô irmão, Pai do Senhor, bênção. Eita, esse irmão é uma bênção. Não. Não se mostra por palavras doces, mas por ações nobres e obras abnegadas. E o quarto aspecto que podemos ver e chama a atenção nas vidas dos verdadeiros discípulos é que eles são misericordiosos. O apóstolo Pedro diz: mostrem misericórdia. E misericórdia, queridos, é abrir o coração em favor de outro mediante sua miséria, ainda que esse seja desprovido de qualquer merecimento. O Senhor usou de misericórdia e tem usado de misericórdia sobre nossas vidas, ainda que nós não temos qualquer merecimento. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus. O que nós merecíamos era a porta do inferno escancarada e alguém empurrando para dentro. Jesus, queridos, Jesus tratou publicanos e pecadores. A desgraça da desgraça naquela época. Jesus tratou com gentileza. Ele sentou na mesa com eles. A fim de ser igual a eles? Não. Mas a fim de amá-los, mostrando a verdade, Ele próprio, para que através dessa verdade fossem eles libertos. Jesus nos tratou com amor misericordioso, quando não nos deu o que de fato merecíamos, queridos. Mas antes Ele nos livrou sendo gracioso com nossas vidas. Jesus nos recebeu e nos amou, nos dando vida e vida eterna, quando nós merecíamos a morte e o sofrimento eterno no inferno. Ser misericordioso significa ter um coração sensível às necessidades e os sentimentos alheios, os sentimentos dos outros. Mesmo quando um verdadeiro cristão sofre ofensa, este, como um verdadeiro discípulo que é, ele recusa-se a dar lugar à frieza, à insensibilidade e mesmo ao cinismo e ao desprezo. Ele clama ao Senhor: Senhor, não me deixa arder em amargura. Não me deixa ser igual. Um verdadeiro cristão
Ou seja, um verdadeiro discípulo há de ser misericordioso. E sabe por quê? Porque não existe cristianismo sem misericórdia. Não existe. Se não houvesse misericórdia, não existia cristianismo. E nós continuávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quinto e último aspecto, e que chama a atenção na vida dos verdadeiros discípulos, é porque os verdadeiros discípulos, eles são humildes. Pedro diz: mostrem humildade. E o termo traduzido como humildade tende ao significado de afável. Ou seja, bondoso, cortês, gentil e acolhedor. Uma das virtudes cristãs é ter atitudes afáveis. Em essência, implica pensar nos outros com humildade. Significa colocá-los antes de si mesmo. Muitas vezes nós não damos nem a vez. Muitas vezes sentamos na mesa, comemos o que queremos, não estamos nem preocupados se vai faltar para um ou para outro. Se tem um pedaço de carne grande, esse que é meu. Não chegaram primeiro porque não quiseram. E vai comendo. E não se constrange disso. E eu estou falando de bobagens, tal como essa. O que implica em outras coisas muito piores. O humilde serve os outros antes de se preocupar consigo. Se há uma oportunidade de ajudar, o humilde, ele não perde essa oportunidade, ele ajuda. Se alguém está precisando de alguma coisa, ele vai para perto. Se alguém está precisando da mão estendida, ele estende a sua. Pode até não resolver o problema, mas ele diz: olha, estou aqui. Ele não é omisso. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que os símbolos da humildade são a toalha e a bacia. Jesus, sendo o que é, agachou-se com a toalha nas costas e uma bacia e lavou os pés dos pecadores. Sendo rei, se fez servo. De fato, os símbolos da humildade são a toalha e a bacia. É a obra de Cristo. Ele é o exemplo maior e nós não olhamos para o seu exemplo. A humildade lava e enxuga os pés dos outros sem olhar a quem. Ele não lava os pés e enxuga dos outros porque conhece, porque é amigo, porque já me deu alguma coisa, porque pode me dar. Ele faz sem olhar quem? Quem é? E esse olhar, sem olhar quem é, aqui tem uma implicância muito maior, que é olhando sabendo quem é. Foi aquele que me foi ingrato. Mas eu vou
Eu vou lutar contra a minha arrogância. Eu vou lutar contra o meu orgulho. Eu vou lutar contra a minha presunção. Eu vou lutar contra o meu sentimento de retaliação, de vingança. Eu vou me abaixar. E eu vou enxugar os pés. Vou lavar os pés e vou enxugar para a glória de Deus. Lavar e enxugar os pés dos outros sem olhar a quem, ainda sabendo quem é. É como se eu lhe fechasse os olhos. Mas não os olhos para não ver quem é. Mas os olhos para não olhar para o que sua carne quer que faça. A sua ira quer que faça. Porque se Jesus fosse fazer por nós o que a ira de Deus será sobre os pecadores, Ele morreria na cruz por nós. Ele não lavaria e nem enxugaria nossos pés. Efésios 4, versículo 3. Eles façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Em Cristo Jesus, as diferenças e separações foram completamente abolidas. Ao formar a igreja, o Senhor, Deus, Ele eliminou a maior divisão que já existiu entre os seres humanos, que foi a divisão entre judeus e gentios. Ele uniu os dois, sem importar quem era circuncidado ou quem não era. Isso não era fundamental. E, portanto, liberdade. Quer se circuncidar? Entre. Porque às vezes a gente fica com tanta coisa. E muitos de nós que acreditamos na questão da predestinação, aí ficamos com essa história de Calvino, não sei o quê, e arminiano é filho do diabo. O que é que nós vamos fazer então? Porque isso não é essencial, isso não é fundamental. Fundamental é Cristo. Porque se for por isso, então, se a gente for pegar as coisas que não são essenciais, então pronto. Batismo com criança, você concorda? Alguém aqui concorda? Então nossos irmãos presbiterianos são tudo filho do diabo. Tudo herege. Por mais que eles expliquem, como eu já vi muitos homens que eu sigo, que eu leio os seus livros, explicando, mas não cabe na minha cabeça. Aí eu não quero nem mais saber da vida, de olhar para eles. O que é fundamental é que nos une. É o vínculo da paz. É o vínculo da unidade. Ou será que ainda há uma tendência de nós formarmos uma igreja judaica e uma igreja cristã das nações? Ou somos um só povo, que vamos morar no mesmo céu, que vamos viver a mesma eternidade, mas queremos nos pegar nas coisas que não são essenciais, que não são fundamentais. Mas para evitar quaisquer divisões ou animosidades, o apóstolo Paulo pede e clama por união entre cristãos. E assim os cristãos deveriam se esforçar por isso, meus irmãos. Nós deveríamos nos esforçar como verdadeiros discípulos. Mas se esforçar como?
Paulo está dizendo aqui, queridos, fazendo todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. De todos os verdadeiros crentes, o Espírito Santo fez uma só entidade em Cristo. Afinal, o corpo é habitado por um único e mesmo Espírito. Se nós somos verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos, o Espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você. Aqui trata de uma unidade básica, e uma unidade que ninguém pode destruir. Entretanto, por meio de contendas, discussões inúteis, fofocadas, murmurações e desavenças, podemos agir como se não houvesse essa unidade. Queridos, nos manter unidos no Espírito significa em paz, ou seja, ligados pelo vínculo da paz. E é essa paz que liga, que une e que prende os membros do corpo uns aos outros, apesar das grandes e muitas diferenças naturais. A reação comum, quando surgem as diferenças entre os cristãos, é separar-se e formar outro partido, formar outro grupo, formar uma panelinha. Mas a reação espiritual, não. A reação espiritual age de outra forma. E a esta reação resume-se no seguinte: no que é essencial, unidade, Cristo. Em questões onde haja dúvidas, que ninguém pode afirmar categoricamente, liberdade. E em todas as coisas, usemos de misericórdia, uns com os outros. Enquanto o que é essencial, nos unir, que é Cristo. Ministério de Louvor, por favor. Na vida de qualquer um de nós, existe um potencial carnal. Preste bem atenção no que eu estou falando agora. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, existe na gente um potencial, nós temos esse potencial, um potencial carnal, que é suficientemente capaz de destruir qualquer igreja local e qualquer obra de Deus. A partir, inclusive, da intenção de um, contaminando outros, fecha uma porta de uma igreja. Fecha a porta da igreja, colibris, bancários, aonde for. Souza, fecha. Sumé, fecha. Nós temos esse potencial de plantar contendas, murmurações, brigas, divisões. Por isso, meus irmãos, precisamos e temos que abafar
Nós temos que conter todos os nossos caprichos e atitudes, para que dessa forma possamos trabalhar juntos, unidos como um corpo, e em completa e harmônica paz. E sabe para quê? Para a glória de Deus e para a bênção comum da igreja. Tenhamos cuidado com esse nosso potencial de estragar tudo, de sermos pedra de tropeço. Numa igreja local, onde existem verdadeiros discípulos, estes prezam pelo bom relacionamento entre irmãos, portanto, eles buscam viver em unidade de pensamento. Numa igreja local, onde existem verdadeiros discípulos, estes prezam pelo bom relacionamento entre irmãos e, portanto, eles buscam viver exercendo compaixão. Compaixão pelos seus irmãos. Uma igreja local que existe verdadeiros discípulos. Eles buscam viver amando os outros como irmãos. Uma igreja local onde existem verdadeiros discípulos, crentes de verdade, amados do Senhor. Eles buscam viver de forma misericordiosa e humilde. E sabe por quê? Porque verdadeiros discípulos, eles sabem, eles têm convicção que a base de sustentação da igreja, do corpo de Cristo, é em tudo o amor, que é o elo perfeito que nos une em Cristo Jesus. Tenhamos cuidado com o nosso potencial de estragar tudo, de azedar o leite. Tenhamos cuidado com a nossa capacidade carnal, esse potencial carnal, de fecharmos portas de igrejas locais, por conta dos nossos caprichos, da nossa carnalidade, da nossa rebeldia, da nossa insubordinação ao pastor. O pastor é só um pobre, miserável pecador. Subordinação ao pastor dos pastores e a sua palavra, que hoje mais uma vez falou aos nossos corações. Lembre-se das palavras de Jesus, quando disseram que ele tinha parte com o diabo, e disseram isso porque o Senhor Jesus expulsou naquele momento um demônio. Jesus disse: se eu tivesse parte com o demônio, eu ia expulsar demônio. Aí ele diz assim: uma casa, uma nação, uma igreja local que briga entre si, ela não subsistirá. Ela fechará a porta. Deixa eu saber se eu, Sérgio,
quero ser participante disso, através da potencialidade que eu tenho na minha carne para isso, que arde na minha carne pecaminosa. E eu queria só finalizar com vocês lendo Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo do 10 ao 17, que diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus, já passei, não foi? Mas vamos ver o versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe com sua graça e tenha misericórdia de nós. Vamos louvar o Senhor.